Inclusive uma anomalia, né? Uma gaúcha com microfone em São Paulo. Né? A palavra é sua. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom dia. Agradeço o convite que me foi formulado pela organização desse seminário. Fiquei muito feliz com esse convite. E antes eu gostaria de dizer um bom dia a todos, aqueles que eu não encontrei. Eu cheguei inicialmente, mas como eu fiquei um pouco perdido, acabei ficando um pouco lá atrás, mas eu estou desde o início aqui, o que me foi importante, porque eu acabei assumindo uma série de responsabilidades, porque se eu vou falar de provas, aí nós temos uma defensora com 3 mil para atender, todo mundo sem tempo, as pessoas não estão se comunicando, eu vou falar de esperança na prova. Mas, inicialmente, eu gostaria de dizer uma experiência minha, que eu vivi há 24 anos atrás. Eu começava direito e faculdade, e por uma contingência, eu sou filho de carioca, mas, além disso, sou de São Paulo, mas sou filho de carioca, e eu também... Na época, namorava uma filha de uma juíza no Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio de Janeiro, estava lá com eles, e um dia houve um almoço, e eles estavam com um problema no fórum, e foram se reunir, e tinham que se reunir para resolver uns problemas. E aí eu encontrei, e fui apresentado para o promotor e para o defensor público. Aí eu olhei, o que é defensor público? Defensor público. Eu era filho de advogado, mas em São Paulo eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu estagiava desde cedo. Eu comecei a trabalhar em escritório com 14 anos. Aí eu, defensor público. Aí, bom, e eu via que eles conversavam e decidiam as coisas em igualdade de condições ali, exposição, problema, o que estava acontecendo. E aquilo me chamou a atenção e eu fiz a minha faculdade falando da Procuradoria do Estado de São Paulo, falando da PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, mas das suas limitações, e eu sempre ligado na Defensoria, porque eu já tinha conhecido ali a Defensoria. Aquilo me marcou porque eu vi, e eu sentia, falei, puxa vida, como deve ser importante uma pessoa ter uma carreira, poder escolher uma carreira em que ela vai defender aquilo que ela acredita, fazendo uma carreira, aquilo da sua vida. Então eu queria só deixar isso como uma homenagem, porque realmente eu acredito que vocês são fundamentais na sociedade brasileira, e essa mudança que nós estamos vivendo há tantos anos, e aqui foi já comentado, o direito de família é exatamente um dos pontos nevrálgicos disso, tanto para os pontos positivos como para os pontos negativos do que nós temos na nossa sociedade, mas é fundamental esse trabalho, essa organização, e agora, depois de tantos anos, vendo o Brasil falar disso, da Defensoria Pública como uma carreira efetiva, ainda que com seus 3 mil para 1 e assim por diante, porque são bandeirantes, né? Que são bandeirantes, né? Porque é um desafio realmente. E isso com uma pressão de pessoas altamente necessitadas, não é? Porque não é você falar assim que você vai discutir se a diferença é entre 25 ou 15 mil de alimentos, né? Não, você vai falar da diferença, às vezes, e eu discuto isso com meus amigos, e na proximidade que eu tenho na PUC também, com o escritório modelo, tenho vários alunos, aliás, já perdi advogado para a Defensoria Pública, estimulo meus estagiários a ir para a Defensoria Pública, enfim, e realmente é um trabalho importantíssimo, e daí a minha preocupação hoje em estruturar algo que pudesse, de alguma maneira, contribuir, refletindo sobre o novo Código de Processo Civil, mas também com esse ar de efetividade, esse ar de esperança. Eu ia começar exatamente nesse sentido. Temos dificuldades inúmeras, temos problemas, um monte, mas nós temos força também e nós podemos usar alguns instrumentos. Então essa é a minha ideia, a minha modesta proposta aqui é apresentar alguns pontos do novo Código de Processo Civil que trazem, sim, um anseio de alguns instrumentos. Sem esquecer também que num sistema
que nós vamos enfrentar nos próximos anos, que eu acredito que seja um sistema multiportas, é sim importante nós termos o processo, seus instrumentos efetivos, como também as soluções alternativas precisam cada vez mais serem adotadas. Aliás, é expresso no novo Código de Processo Civil nas ações de família, até de uma maneira bastante discutível em algum sentido, não é? Eu só gostaria de colocar um ponto que eu tenho participado dos encontros de processualistas, onde nós temos editado enunciados e, junto também com a Fernanda Tartucci, muito ligada à área de família, enfim, eu também sou advogado e atuo na área de família, privadamente, mas não é pecado não, né? Então tá bom. Há um problema na ação, na proposta de conciliação, que é muito estimulado pelo que já se fazia antes, de, evidentemente, o prazo da defesa começar depois da audiência. Quem atua na área de família, principalmente aqui em São Paulo, sabe que isso é uma praxe até. Mas há um problema muito sério, né? Essa de você resguardar a petição inicial do conhecimento e só o juiz conhece a petição e o réu não conhece. Por um lado, você estimula, que é uma das considerações das ações, você tem a conciliação, sim, é verdade. Você só vai tomar contato com a petição inicial, sim, se não houver acordo. Por um lado, estimula se não haver aquela alta litigiosidade, uma vez que nem defesa há, que o espírito é o debate. É verdade também. Mas eu acho que se isso é verdade e é assim, então não deveria ser a audiência coordenada por um juiz que acessasse essa petição inicial. Por quê? Porque de um lado você vai ter um juiz que de repente está olhando do outro um monstro pintado na petição inicial. E contraditório é algo fundamental, porque a gente sabe que principalmente no direito de família, nem o advogado, público ou privado, defensor ou não, pode garantir com convicção que tudo aquilo que foi colocado é verdade. E isso é muito delicado e é um desafio. Então, você olhar, e isso muda até a forma de desenvolver uma audiência. Esse é um dos problemas que eu acho que nós vamos enfrentar. Quer dizer, até que ponto? Então, se é para todos estarem estimulados para a composição, todos, então, não devem ter, claro, a não ser aquele que apresentou a petição inicial. Mas, enfim, isso é uma necessidade. Tem a questão da concessão de uma liminar ou não, enfim. Mas se está ali e ninguém tomou contato, é porque muito provavelmente liminar não houve. Porque se houvesse, o outro teria direito à defesa. Portanto, então, tirando o advogado que preparou a petição, nenhum dos outros participantes deveria estar consciência daquela petição. E aí, com isso, eu acho que aí nós teríamos um desenvolvimento de uma tentativa de uma solução alternativa muito mais adequada e equilibrada. É só uma referência, não é sobre provas, mas é porque envolve provas, e aí nós precisávamos desse ponto de contrabalanço. O novo código ele vem com, na parte de provas, e aqui eu vou tentar direcionar para o direito das famílias, com uma série de novidades. Em primeiro lugar, a palavra verdade, que já era antes estabelecida no Código Civil atual de 73, no Código Novo ele é várias vezes e repetida exaustivamente. Sem entrar no contexto filosófico de verdade, mas apenas aproximando daquela noção do que talvez efetivamente aconteceu, nessa busca do que efetivamente aconteceu, então mostra que o processo tem sim um compromisso com a descoberta do que efetivamente aconteceu. E se há uma discussão, que eu até nem compartilho dessa discussão no sentido contrário, de que em alguns processos isso não seria o importante, mas sim garantir às partes exclusivamente a possibilidade do debate e aí o juiz julgar, que é uma visão um pouco mais ligada a uma cultura muito direcionada a um sistema americano que lá tem suas colocações e considerações. Os sistemas romano-germânicos e principalmente ibero-américos não têm esse contexto. O advogado vem com essa noção de busca efetivamente do que aconteceu, e o juiz tem essa participação. Eu não acho isso ruim, eu não acho isso... Eu costumo dizer até, eu acredito que o juiz, e o novo código já traz isso também com mais força ainda, o juiz ele precisa ser um juiz ativo. Por quê? Porque um juiz ativo na instrução não é um juiz que tende ao direito de um ou de outra parte, mas sim ele tende ao esclarecimento dos fatos. Se você vai exigir de alguém o convencimento motivado, que é o que nós temos no novo código também, você não pode exigir o convencimento motivado e simplesmente impedir que ele seja um ente do diálogo nesse debate. Ainda mais, e aí com superior proveito, no direito de família, aonde você tem um compromisso do Estado constitucionalmente determinado com esta, que eu vou
aqui chamar de meio ambiente familiar. Ou seja, esse meio ambiente familiar, ele é fundamental ser discutido. Por quê? Porque esse meio ambiente familiar, ele vai ter uma situação também levada para o processo. O processo também é um desaguadouro desse meio ambiente familiar. E pessimamente colocado, porque há um desequilíbrio muito grande, o ódio, infelizmente, aquilo tudo que é o sofrimento, do que é a dor se revela no momento dos pedidos, né? Os pedidos talvez sejam 50% necessidade, e os outros 50% tem aquela carga que você passa por isso com uma maneira muito difícil. E resgatar isso, ainda mais descobrir o que efetivamente aconteceu naqueles casos concretos, é um desafio. Eu fico imaginando como se ouvir, às vezes, tratar de uma violência doméstica, de tratar de uma questão em torno de uma criança, mas simultaneamente com uma interrogação de será que isso é verdade? E a partir disso ter que trabalhar em cima desse assunto e às vezes até trabalhar com uma certa desconfiança, porque até que ponto aquilo que foi efetivamente colocado é realidade. Até porque muitas vezes a defensoria está nos dois polos da relação, né? Aliás, frequentemente nos dois polos da relação. Então, isso é um desafio, mas nós precisamos enfrentá-lo. Claro, com a noção da parcialidade do advogado, que não chega um momento que passamos a ser julgadores. Eu só gostaria aqui de colocar talvez essa reflexão, ouvi muito atentamente alguns comentários. Eu acho que o advogado, ele faz sim uma avaliação do que é o direito ou não é o direito. Eu acho que ele tem o dever de informação, sim, ao seu cliente. Mas, em alguns momentos, nós talvez não podemos ser os julgadores daquela situação, porque não será o nosso papel. O nosso papel será de transmitir algo que ainda precisará ser decidido. Mas tem alguns casos que levar aquilo à frente de uma maneira muito exaustiva pode realmente significar um papel antissocial. E como o advogado, seja privado ou público, ele tem essa função forte, que é uma função de colaboração com a atividade jurisdicional. Então, eu acredito que realmente nós precisamos sim refletir um pouquinho sobre o nosso papel, especialmente no direito de família. Sobre alguns pontos de novidade. Primeiro, o artigo 369, que trata do direito de prova, ele já abre, diferente do artigo 332, que falava da atipicidade, simplesmente dizendo que todos os meios de prova são admitidos. Não, ele diz que é direito da parte empregar todos os meios de prova. Isso é uma mudança muito grande. Por quê? Tira-se o elemento objeto e utiliza-se o elemento subjetivo, ou seja, não falamos mais apenas existem meios de prova, e sim, nós falamos é direito da parte à prova. Portanto, o instrumental no ambiente instrutório, ele está, sim, relacionado à parte e com o seu direito de produção de prova. Bom, mas isso não é novidade nenhuma, está assegurado na Constituição, com Grano Salles. Por quê? O que nós vamos ver, na minha leitura, nos próximos anos, é uma mudança paradigmática. O juiz de direito não é mais o epicentro no ambiente instrutório. É inadequado se dizer que o juiz é o titular das provas, que, inclusive, que ele é o destinatário das provas. O destinatário das provas são todos aqueles que dela podem fazer uso. E as palavras têm poder. Porque, com o tempo, você muda uma sociedade. Isso não é fácil numa cultura. Quantas vezes já se indeferiu uma prova simplesmente porque entende que é irrelevante? Ponto. É irrelevante para quem? Para mim, juiz. Eu que vou julgar. Você não vai me convencer? Se ela não é necessária, o convencimento. Ou seja, uma lógica circular e muitas vezes nos vemos num caminho sem fim. Aquilo é fundamental e não se consegue levar isso de uma maneira clara. Por quê? Porque ao longo do tempo se desenvolveu que o juiz ele era o receptáculo da prova. Claro que ele é que decide. Isso é indiscutível. Só que, no Estado democrático de direito, o jurisdicionado tem como primazia o ator principal e o senhor do seu destino. Em outras palavras, a mesma prova que lhe beneficia ou a prova que lhe atinge, ela tem que contar com a sua participação. É dele o resultado. Eu costumo dizer para os meus alunos da graduação que no ambiente probatório, nas provas, o juiz convive com a prova
provavelmente em algumas decisões, rapidamente no dia da audiência, talvez por alguns minutos ou horas no momento da sentença e nunca mais na vida. Há pessoas, o jurisdicionado, e nós também, o jurisdicionado convive com as provas o resto da vida. E ainda com algo que nós inventamos chamado coisa julgada. Ou seja, o dom da eternidade nós temos, só que quem convive com isso é a parte. Só que ela não é chamada de destinatária da prova. Então isto precisa mudar. E o código começa a indicar esse caminho. Quando ele diz, não mais que todos os meios de prova são admitidos, mas é direito da parte, você abre o pórtico instrutório dizendo que é direito da parte. Esse é o primeiro. Um outro dispositivo, até ontem eu estava na Associação dos Advogados e ouvia falar sobre o tema também, e falei uma parte, outra parte eu ouvi. Há ainda uma visão, na hora da comparação dos dispositivos do código, muito importante, inclusive. Não, mas o texto aqui está igual. Por exemplo, o do artigo 370, quando vai falar aquele que era o artigo 130 dos poderes do juiz. Você está dizendo, não, mas o dispositivo é idêntico, a única coisa que se fez agora é caput e parágrafo único. Bom, em primeiro lugar, o que fala que o juiz determinará a requerimento de ofício todas as provas necessárias ao descoberta, a verdade, e aí diz no outro parágrafo, deferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, olha, é igual, só deslocou. Eu falei, não, mudou tudo. Eu falei, mas peraí, nós estamos lendo um artigo diferente. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo por quê? Porque quando você tem, em uma descrição de um parágrafo, todo o contexto, a tendência é você dizer que você faz o deferimento ou o indeferimento. A partir do momento que você abre dizendo que é direito da parte, no artigo seguinte você diz, e eu já vou explicar o porquê, mas que é dever do juiz. A palavra dever eu vou daqui a pouco falar. Diz caberá, vamos falar o que está literal, depois eu explico. Caberá ao juiz. E você diz deferir as provas, e no parágrafo único você diz indeferir mediante fundamentação, mudou tudo. Porque é direito meu pedir e eu vou conseguir. O juiz tem que deferir. E, excepcionalmente, quando tiver alguma situação protelatória ou abusiva e desnecessária, indeferir mediante fundamentação. Mudou tudo. O excepcional é negar. Hoje, o dever é deferir. No silêncio é o deferimento. Aqui, o que eu estou defendendo é uma mudança paradigmática, inclusive dizendo já expressamente, indúbio pelo deferimento. Esta é a ideia. Porque, a partir dessa premissa, que está na lei, nós estamos garantindo às partes serem senhores dos seus destinos. Não estamos dizendo que ela vai ganhar ou perder, mas ela tem o direito de ser senhor do seu destino. E é por isso que a prova ela é tão relevante e isso muda o contexto. Eu vou só referenciar, porque às vezes a gente fala empolgado sobre um tema, mas não deu tempo de escrever, e é angustiante. Eu passei isso por anos, desenvolvendo minha tese de doutorado sobre provas, porque eu falava sobre isso apaixonadamente e dizia, maravilha, essa loucura que você fala, onde está? Eu falo, desculpe, ainda estou... E aí é ruim. Não, eu já publiquei, são comentários, breves comentários do Código de Processo Civil da editora RT, coordenado pela Teresa Rodolfo Vamber e pelo Fred Didier, e eu já escrevi, eu estou escrevendo sobre provas, foram 130 processualistas convidados a escrever cada um sua área, e eu escrevi sobre essa área, e estou desenvolvendo isso e apresentando isso como uma reflexão de interpretação. Um outro ponto que eu gostaria, e eu acho que também é importante destacar, é a respeito de que o juiz não tem um poder, ele tem um dever-poder instrutório. Por quê? Porque o juiz de direito, primeiro que o código diz caberá e não poderá. O código de 39 falava poderá. O código de 73 já fala caberá e o código atual continua dizendo caberá. O caber é algo que não admite uma faculdade. Poder, e aqui eu trago as palavras de um professor, meu professor, hoje com a honra com meu colega na PUC, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele fala do direito administrativo, ele diz, o agente público só tem um poder para que ele se desincumba de um dever. E é por isso que é dever-poder. Porque você deve e por isso você pode. Porque ele é autorizador. Porque você invade a esfera jurídica de alguém.
Mas você só invade porque você deve fazer alguma coisa. Senão você não poderia escolher. Porque há uma diferença entre você escolher porque quer e você dever. Isso não é, mas o dever, mas então o juiz de direito tem o dever de esclarecer tudo, advogados não mais, que bom. Então nós já estamos atolados na defensoria, agora é dever só do juiz. Não, é dever do defensor, é dever do advogado. Mas o juiz de direito, ele tem um dever para com a efetividade na área instrutória. O que é isso? É claro que ele não pode ter uma bola de cristal para saber quem são as testemunhas. Mas uma vez testemunhas mencionadas nos autos, uma falha da parte não pode levar o juiz a dizer não vou ter que determinar a prova testemunhal. Por quê? Porque exatamente o compromisso é com o convencimento motivado. E só há convencimento motivado com esclarecimento dos fatos. E o diálogo que existe. Por exemplo, é inconcebível se imaginar uma necessidade técnica e você dizer, já que você não requeriu a prova, fica indeferida, julgo antecipadamente a lide e improcedente ação. E isso não é um sistema, isso é um sistema doente. É um sistema de pessoas desesperadas pela extinção do processo, provocada pelo volume de processo. Os últimos anos, criou-se no Brasil a figura... Tá falando de gladiadores, aliás, uso essa palavra, gladiadores, eu achei interessante, porque eu uso essa palavra. Nós queremos gladiadores, nós precisamos também de pessoas que não sejam gladiadores, obviamente. Mas, no final das contas, a lei e os últimos relatórios do CNJ, que eram importantes, têm uma função importante, mas hoje em dia, eles criaram a figura do Highlander, que é e também do exterminador de processos. Processos que são julgados improcedentes antes da citação do réu, conseguiram sumir com o réu. Causando N problemas, que eu não vou entrar aqui no nosso tema, mas é só para dizer que isso cria um desespero pela extinção do processo, que é tudo contra o ambiente probatório. Porque depois da contestação da réplica e da última manifestação, o resto, na primeira instância, ou é prova ou é enrolação. Porque o resto seria julgamento. O debate de direito ele é feito por tese, antítese, réplica e, no máximo, uma tréplica. Ponto. Acabou. Estuda o direito e julga. Agora, a fase instrutória é para tudo isso que nós temos. É para isso que nós temos depois da primeira fase postulatória. E o que se faz? O dia da audiência é um dia de pessoas infelizes. O juiz com uma pauta enorme, olhando pela porta qual é o próximo que vai entrar para pedir uma tutela de urgência. Uma fila também esperando na porta, não é? E aquela outra pessoa que fica olhando ainda para ver se não vai sair logo, né? Quer dizer, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma sensação de audiência, é a sensação de quem tem uma senha. Mas aí quando você tem a senha, ainda que você tenha a senha, quando chega a tua vez, exatamente. É inacreditável, porque você vai estudar isso em outros países e sem essa cultura banal, uma cultura só tosca de ficar defendendo alguma coisa só olhando para os Estados Unidos, etc. É maravilhoso. Não, mas nós temos que ter humildade também de olhar e tentar aprender com algumas coisas. Por exemplo, lá, quando você tem um problema, ele fala de dificuldade, isso, aquilo, mas chega uma hora e fala, não, mas agora é o seu dia na corte. Aqui o que é isso? Aqui não é nada. Aqui é um dia de pessoas infelizes em que o advogado normalmente toma pela primeira vez o contato com as testemunhas e fica ainda entrevistando as pessoas minutos antes da audiência, no autêntico momento para quase ter um ataque cardíaco, para depois da audiência ser surpreendido por reviravoltas das testemunhas que você não ouviu antes. Às vezes você não ouviu nem a depoente, que é sua cliente. E é verdade. Então, isso cria todo um estado terrível de má qualidade da prestação jurisdicional. Porque se você não sabe nem as perguntas que você vai fazer, como é que você pode ir para uma audiência? E o juiz estudou muito o processo. Mas faz aquela cara de quem está conhecendo tudo. Sinceramente falando, eu acho que nós temos que dialogar mais. Isso não é novo, mas é novo para implantar. Promessa, nós já estamos cheios. Eu quero saber de implantação. Então, essa implantação do que eu estou dizendo aqui, essa mudança de paradigma do destinatário, ela não tem volta. Não pode ser.
O juiz de direito não pode, quando ele indeferir uma prova, ele tem que ter a sensação de pensar o seguinte: eu estou cortando a cabeça de alguém, talvez. E isso é respeitar as partes. Isso é respeitar as partes. Até porque, normalmente, a produção da prova, o problema de demora, de morosidade, eu não estou falando aqui, né? Pegar aqui de São Paulo e mandar para outro lugar para fazer. Eu tive uma testemunha, onde ela está? Não, ela está na Espanha. Quer dizer, aqui o elemento protelatório, não. Mas a realidade nossa é que não cria tanta morosidade assim a área instrutória. O nosso problema é tempo de recurso, o nosso problema é tempo morto do processo, o nosso problema é o tempo em que você fica esperando para ter um ato judicial. Não é o tempo da instrução. Bom, então, dito isso, eu quero só ressaltar, primeiro, essa mudança de paradigma, segundo, a questão do destinatário, terceiro, a questão de que hoje o indeferimento é uma exceção mediante fundamentação. Muito bem. E não adianta dizer que fundamentação é porque entendo que é desnecessária. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, o Estado só invade a esfera jurídica de um cidadão, de um jurisdicionado, primeiro, pedindo desculpas. Segundo, ele precisa legitimar seu ato. E ele só legitima justificando o porquê do ato de indeferimento. Ninguém mais quer ser comunicado do indeferimento. Porque dizer que você está convencido é o óbvio, ou dizer que você não acha necessário. O que você precisa dizer é por que não é necessário. Agora, existem técnicas, e aí sim, eu não sou um lunático, nós temos na realidade, e eu sou professor da Escola Paulista da Magistratura, não sei por quanto tempo, mas eu sou. Eu acredito nisso enquanto fundamentação, e existem técnicas de síntese. É óbvio que tem. Eu não preciso ficar enrolando, eu não preciso ficar citando 10 acordos, arrastando e colando coisas. Nem o juiz também. Ele pode ser sintético, mas dessa síntese tem que trazer a fundamentação e não anunciar alguma coisa que é o óbvio. Então, e esse ponto vai passar pela advocacia ao impor isso. E quando os juízes perceberem isso e reduzirem, eu acredito nessa redução, sinceramente, dos embargos de declaração interlocutórios, aí talvez a coisa funcione. Muito bem. O Código de Processo Civil fala de cooperação, no artigo 6º, partes devem cooperar entre si. Muitos têm sido críticos, falando, não, isso é uma piada. Como é que você quer que duas pessoas cooperem entre si quando elas querem se matar? Talvez elas consigam cooperar com um simultâneo suicídio. É óbvio que cooperação entre si tem que ser lido com áreas de quem tem vontade de melhorar alguma coisa. Quem quer olhar naquilo um ridículo, consegue extrair um ridículo. É claro que cooperar entre si significa dizer, você com a sua parcialidade, a outra parte com a sua parcialidade, acaba cooperando porque você traz mais informações para o processo. E, de repente, sem perceber, você até produz prova contra si. Mas isso não é que você precisa produzir prova contra você, mas você precisa produzir prova. E você também vai acabar colaborando. O que é cooperar? Cooperar é não tentar, por exemplo, obstaculizar o outro. Cooperar é não tentar sumir com um documento ou tentar convencer uma testemunha a não ir numa audiência. Isso é cooperar. Cooperar é, por exemplo, não atrapalhar nesse contexto. Então, é isso que é a cooperação. E a cooperação, ela traz, e aí começamos a ligar muito com a defensoria, quando o artigo 8º diz que deverá todo ato processual atender aos fins sociais. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu estou no âmbito não de pobreza, mas de hipossuficiência, a hipossuficiência, ela intrinsecamente, ela demanda uma estrutura de cautela por conta da função social aqui extraída. Então, esse meio ambiente que é digno, desse meio ambiente familiar digno, ele tem que ser reproduzido, em alguma medida, no processo. No momento da instrução, com alguns cuidados, com algumas especificações, com o não tratamento preconceituoso. É isso que é um meio ambiente favorável, que o juiz é integrante desse poder, dessa necessidade, desse dever de cooperação. E isso está no artigo 8º, quando fala dos fins sociais. Uma grande modificação, que isso vai mudar a advocacia, é a vedação das decisões surpresa do artigo 9º. Porque eu não posso mais ser surpreendido por decisões judiciais. Um fato, um argumento ou uma consideração judicial, ainda que de ofício, o juiz primeiro precisa submeter
aquela situação, aquele fato ou aquela questão para as partes se manifestarem, para depois decidir. Mesmo que seja de ofício. Expressa disposição. Artigo 9º e 10º. Sem isso não há contraditório. Ah, mas então o que eu faço se isso acontecer? Embargos de declaração. Por quê? Porque há necessidade de manifestação, mas já decidi. Não, tem que considerar os argumentos da parte. E isso, de novo, traz um diálogo. O espírito desse código é de um contraditório efetivo em que haja um contraditório que nós estamos chamando de contraditório dialógico. É um contraditório em diálogo. O que é isso? Não é mais o contraditório de uma posição filosófica exclusiva de tese e antítese e com síntese, em que um fala, outro fala, depois outro decide. Não. Em cada ato haverá uma interferência, seja do órgão julgador, seja da parte contrária. No momento da tese, no momento da antítese, no momento da síntese. São ambientes cooperativos? Sim. Isso vai... Bom, mas isso é diferente, vai mudar? Vai mudar, vai ter que mudar. Não sei se vai ser rápido, mas vai mudar. Isso significa o quê? No ambiente cooperativo, não enxergar, por exemplo, num juiz que comenta sobre uma prova, mas será que ela é uma prova necessária mesmo? Será que talvez de uma outra maneira não ficasse melhor? Ah, esse juiz está tendencioso, ele está querendo alguma coisa. Isso não é possível mais conviver com essa situação, com essa realidade. Por quê? Porque haverá o diálogo. Por exemplo, o que nós vamos chamar em situações fáticas, complexas, de saneamento compartilhado. O que é um saneamento compartilhado? Aquilo que nós tínhamos, que hoje não funciona para nada, né? Porque a audiência do 331 do Código atual na verdade, o pessoal chama até de audiência de conciliação, não é isso? Se tem alguma conciliação? Não. Então tá ok, vamos embora. Então, Quando eu me lembro quando esse dispositivo veio na reforma, todo mundo falava, não, trouxeram da Alemanha, agora nós vamos dialogar. Nada. Mas também o sistema probatório, e aqui a minha ideia é realmente cutucar, é uma maravilha, né? Petição inicial. Por favor, tem que descrever todas as provas, perfeitamente. Protesto por todas as provas em direito admitidos, e especifico todas, ainda coloco uma vírgula e diz assim, e todas as mais que se figurarem necessárias no curso da decisão. Réu, a mesma coisa. Chega o juiz no momento do saneamento. Fixo os pontos controvertidos. Fixo como pontos controvertidos os fatos afirmados pelo autor na inicial, contestado pelo réu na contestação, e defiro como prova oral, etc. Isto é fixação de pontos controvertidos e saneamento. Isso é uma brincadeira. O que eu preciso provar? Qual é a dúvida do juiz? Aonde está o problema? Na família. Aonde está o problema? É uma questão de guarda? Não, porque é mal, porque é bom. Porque aqui é assim, né? Mal, bom, péssimo, horrível. Não. Aonde está o problema? Não. O centro nevrálgico é que ele tem um problema, ele pode ser ótima pessoa, mas ele tem um problema com o alcoolismo. Ele precisa ser tratado. Não, mas eu não sou bêbado. Então você não tem um problema com o alcoolismo. Então eu vou tratar de... Mas isso tem que ser discutido, tem que ser especificado. Não, o que é? Não, você é péssimo pai. Como é que alguém vai defender alguém de péssimo pai? Quer dizer... Você especifica o que é, e aí vamos discutir na audiência. Então é especificar isso. Isso é o que pretende o saneamento compartilhado expressamente. Ou seja, não é fixar pontos controvertidos como uma etapa a ser superada rapidinho. É uma verdadeira reunião preparatória de instrução, em que o juiz, habilitado e disponível para tal, e os advogados, como especialistas da causa que são ou devem ser, vão dizer, o ponto é esse. Aí a outra parte, não, você está louco esse ponto. Não, você pode não concordar, mas que é o problema então vamos colocar esse ponto. Então tá bom, é isso. Então falta esse diálogo, porque quando o juiz perceber isso, ele vai perceber que ele não precisa estudar o processo antes. Porque um juiz que ouve bem, ele pega o que os advogados falam e já coloca no papel na hora. É a figura do bom gestor. Então é isso que é a pretensão do saneamento compartilhado. Eu vejo no ambiente de família, em alguns casos mais complexos, aqueles casos em que você discute situações delicadas e que até a estrutura é difícil, às vezes você colocar alguns elementos claramente já indicarão de forma adequada qual vai ser o objeto de trabalho ou aquilo que vai ser discutido e assim por diante. Uma outra colocação que isso vai começar a... esse dispositivo foi péssimo, pessimamente, houve uma péssima inclusão no código, era para um intuito, vai ser muito mal utilizado, que o artigo 379,
ele diz que a parte não pode ser obrigada a produzir prova contra si. Esse dispositivo foi muito mal colocado aqui. Porque ele está colocado, primeiro, ele está depois do artigo que diz ninguém poderá deixar de colaborar com o Poder Judiciário para a descoberta da verdade. Aí logo abaixo está escrito ninguém, a parte não é obrigada a produzir prova contra si, vírgula. Aí vem depois. Observado isso, aí vem exibir documento, prestar depoimento. Porque, lido isso de uma maneira radical, hoje há quem sustente, eu já tive uma discussão semana passada num congresso, estou dizendo, a parte não pode ser produzida contra é antidemocrático ela produzir prova contra si, ela não pode. Mas peraí, ela tem o direito de ficar calada, ela não vai falar mais em depoimento, e se tiver documento, você que procure, você que resolva, faça presunção, etc. Mas, bom, pode mostrar. Eu falo, para. Como é que fica o artigo que obriga a exibição de documentos sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados, que é um instrumento importantíssimo, inclusive nas ações de alimentos, né? Porque eu, por exemplo, utilizo isso, claro, cada um pode utilizar na sua medida, porque é o seguinte, já que eu não consigo estimular a parte contrária a cooperar, como é que você coopera? É o seguinte, excelência, é isso, isso, isso e isso. Então eu peço a exibição dos documentos, eu peço que ele apresente isso. Se ele não apresentar, que se presuma tal coisa, que se presuma tal coisa, então é atividade profissional, é o que ele faz, ou aonde ele fica o dia inteiro, quando é autônomo, ou quando diz que está desempregado. Quer dizer, então, ou do cartão de crédito, exatamente. Ou, hoje ninguém deixa de ter um celular, então exiba o seu número de celular sob pena de presumir que gasta tanto em celular. Porque tem gente que fuma, bebe, tem celular, mas não paga alimentos para os filhos. E faz coisa pior também. Quer dizer, é brincadeira. Então, é só um exemplo, mas produzir prova contra si. Claro que isso aqui o que é? É apenas sob a perspectiva constitucional. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ao acusado. Então é no ambiente penal. Claro, você não tem. Então, se você no cível tiver uma pergunta que possa ter implicação criminal, você pode ficar em silêncio. É verdade, é verdade. Mas é só nessa perspectiva e não em outra. Tanto que eu propus um enunciado no encontro que nós estamos fazendo de processualistas, que vem sendo divulgado ao longo do tempo. E até num código anotado do Cássio, ele está trazendo esses enunciados que nós estamos fazendo. Estamos reunindo mais de 300 processualistas a cada 4, 5 meses. Já estamos indo para o 6º encontro. Já temos mais de 350 enunciados interpretativos do novo código, só aprovados por unanimidade. Se houver uma pessoa contra, não sai o enunciado. Ou seja, imagina como é a dificuldade de fazer isso, mas assim mesmo saiu. E um dos enunciados é esse, que o disposto no artigo 379, quando trata de ninguém ser obrigado, para fins criminais e não para outro fim. Então, é um outro ponto que me parece que precisa ser visto sob pena de nós destruirmos. Aí, nosso tempo é curto, e eu estou atento ao tempo aqui, eu observo muito, tem uma regra, eu aprendi a ter um grande processualista, o professor que é o Barbosa Moreira, carioca, o professor José Carlos Barbosa Moreira, ele dizia sempre o seguinte, que palestra boa é palestra curta. E se ela for curta, não precisa nem ser boa. Então eu vou seguir rigorosamente isso. Já eu termino, até porque também acabei já incluindo aqui, sem intervalo, estou com essa sensação ruim aqui de deixar você sem esse cafezinho, viu? Então, mas eu vou tentar ser bastante breve. Ainda que o meu anseio seja poder falar algumas coisas que eu acho que tem muita coisa para acontecer no ambiente probatório. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Uns amam, outros odeiam, enfim, o que é a distribuição dinâmica, o que nós vamos fazer com isso e aonde nós podemos utilizar isso no direito das famílias. Que beleza. E eu acho que sim, e bastante. Onde houver necessidade. O ônus da prova, estou falando para advogados, para quem tem experiência, o ônus da prova, o fato constitutivo, compete ao autor, o modificativo, impeditivo, extintivo ao réu. Quando estruturaram isso, a concepção era evitar uma impossibilidade de decisão. Melhor explicando. Quando você tem uma questão de direito que não tem uma lei estabelecendo nada, nós temos, para evitar o chamado non-liquid de direito, nós temos a questão em torno da analogia, dos princípios gerais do direito, os costumes. Mas, quando o problema não é na questão de direito, é na outra questão que envolve o processo, que é a questão de fato, nós temos o risco do non-liquid, ou seja, o juiz encerra a instrução, não vê mais chance nenhuma e não consegue decidir, por quê?
nem o fato constitutivo, ou o fato impeditivo, extintivo ou modificativo, não estão esclarecidos. Ele não pode dizer ocorreu ou não ocorreu. Ele não pode. Se ele não pode, há non liquid. Ao longo da história, o non liquid, por exemplo, no processo romano, o juiz romano abandonava o processo e outro era nomeado. Em outros tempos da sociedade, as sociedades instituíram as ordalhas, os juízos de Deus, em que as pessoas eram obrigadas a caminhar em chão sob brasa e aquele que mais caminhasse era sagrado vencedor. Ou aquele que nadava de um lado ao outro de um rio com forte correnteza, o que não sucumbisse era o que era vencedor. Inclusive já tinha solução automática do processo, né? Mas a verdade é real. Isso era para evitar o non liquid instrutório. E diziam que a providência divina apresentava o vencedor. Muito bem. Então, ao longo do tempo, o problema era non liquid. Até que, no processo, concebeu-se que alguém precisava responder. Isso quando foi? Dizem alguns que era quando o Estado começou a ser questionado que ele tinha que pagar a conta da sua ineficiência para com o processo. Né? Aí falaram, opa, joga para as partes. E aí, com isso, criaram o ônus da prova. Só que o ônus da prova, ele vem para resolver questões quando não há solução. Em outras palavras, ele é uma regra de julgamento. E é uma regra de julgamento, e quando eu falo isso, eu falo, não, mas não é possível. É uma regra de julgamento na base do bingo. Porque fato constitutivo, fato impeditivo, modificativo e extintivo é a mesma coisa que sorteio de bingo. Ou o sorteio das passagens lá aéreas. Dos cariocas. Por quê? Porque, rigorosamente, você não está vendo qual é a maior probabilidade de ter razão. Você não está vendo sequer quem melhor pode produzir a prova. Você está apenas dizendo fato constitutivo autor, fato impeditivo, modificativo, extintivo ou réu. Porque, na prática, como o direito é, a tecla power do direito é acionada pelo constitutivo e a tecla power do não ser atingido pelo modificativo, impeditivo e extintivo, quando descobriram isso no sistema processual, falaram, tá aí, vamos pegar por aí, porque ele aciona ou não aciona. Tem um lado positivo? Claro que tem. O autor é avaliador dos seus riscos. Então, de certa maneira, o ônus da prova tem sim uma função que não é só de julgamento. É colocar uma reflexão se ao autor vale a pena. É verdade. O réu já não tem essa, né? O réu está lá e se vire. Ele não pode escolher estar ou não estar. Em outras épocas, escolhia. Hoje não escolhe. Então, o que eu quero só dizer com isso é que o ônus da prova, claramente, ele não é uma solução observando algum senso de justiça. E num Estado democrático de direito, cujo artigo 3º está estruturado numa situação de uma sociedade organizada com base em solidariedade, igualdade e justiça, você dizer que você sorteia no bingo o resultado do processo é complicado. Então você finge que o ônus da prova é isso. Porque você foi sorteado no bingo. Porque se na tua vida você tem melhores condições de produzir aquela prova, maravilha, o ônus é seu. Mas se não for, você é vítima do azar. Como é vítima do azar aquele que é atingido por um carro sendo dirigido em alta velocidade por um incapaz, cujos pais não têm patrimônio, mas você é vítima do azar. Era o que diziam os tratadistas da época da responsabilidade civil. Eles equivaliam isso a pessoa que cai uma cabeça um raio. Vítima do azar. Até que, na construção, inclusive, do Código Civil, diz, não, mas se você tiver patrimônio e não houver, você não sofrer, ou aqueles que dele dependem do incapaz, o seu patrimônio responderá. O que é isso? É reduzir, mitigar a vítima do azar, tentando encontrar um meio termo entre os elementos. Muito bem. Trazida essa perspectiva, é boa? O ônus da prova vem funcionando na história do processo, dentro dos seus limites? Sim. Dá para afastar? Não. Tem coisa melhor ainda hoje? Estamos estudando. Talvez para os próximos anos algo será proposto. Mas hoje, no estado, como eles dizem, o estado da arte, né, como falam o pessoal de propriedade intelectual, a questão é, o ônus da prova funciona. Porém, começou-se a se questionar o seguinte, quando a parte não tem condições, não tem mínima condição para produzir a prova que ela precisa, você já sabe o resultado do processo. Então, o ônus da prova, no fundo, o que é? Anúncio prévio de um julgamento. Então, o que é esse processo? Um faz de conta.
Um faz de conta justiça, um faz de conta por quê? Porque você já começa sabendo quem ganhou o processo. Eu costumo até dizer que o sistema ideal, e esse não é o que eu estou tentando estudar, que também não dá, infelizmente, esse não é real, mas o melhor sistema de ônus da prova é a regra do ônus da prova, só que precisávamos de um aparelho. Precisava pegar um aparelhinho e apertar, sabe aquele aparelho do MIB, dos Homens de Preto? Esse funcionava. Por quê? A regra do ônus da prova é boa, ela é justa, só que ninguém podia saber que ela existia. Aí todo mundo fica com medo, todo mundo produz um monte de prova porque quer ganhar o processo. Mas aí com esse acervo probatório o juiz tem uma riqueza tal que nunca vai nem usar. E quando usar, paciência, vai usar porque ninguém sabia. Aí surge a informação. Mas como nós não temos o aparelhinho, os advogados sabem, as partes são informadas e cada um se comporta na medida dos seus interesses. E isso é uma realidade. Então, quando a doutrina fica brigando se é regra de julgamento, se é regra de atividade, é regra de julgamento. Mas isso não quer dizer que isso não acaba norteando colateralmente, é efeito colateral, a conduta das partes. Portanto, como as partes não são cooperativas, e eu tenho um sistema processual que quer exigir cooperação, aquilo que eu falei no início, como é que você coopera entre si? Ser bonzinho? Não. Estimulando reações cooperativas. E como é que você estimula? Você pode dançar. E aí, como é que você pode dançar? Você pode dançar sob a perspectiva de modificar a regra do ônus da prova. Essa é a distribuição para evitar a chamada probatio diabólica. Essa prova diabólica tem que ser mitigada, evitada. Então, quando eu tenho a constatação disso, eu vou ter os seguintes requisitos. Prova impossível ou excessivamente onerosa pode permitir ao juiz a redistribuição. Não se deve, a meu ver, falar a palavra inversão. Por quê? Porque tecnicamente você não inverte nada, você não está invertendo o fato, você não está invertendo o ônus, você está modificando o polo responsável por aquele ônus. Então, ele não é um jogo que você inverte, é um pêndulo que você trabalha. Muito bem, esse pêndulo eu tenho prova impossível excessivamente onerosa. O artigo 373 traz essa regra. E o artigo 373 coloca que, quando a prova é impossível excessivamente onerosa, o juiz poderá distribuir diversamente o ônus da prova. Mas coloca assim, ou a prova é mais adequada para ser produzida, mais fácil de ser produzida pela parte contrária. Ou melhor, a parte contrária está em melhores condições de produzir a prova. A lei coloca a palavra ou. Eu estou dizendo que não existe a possibilidade da palavra ou. Tem que ser e. Por quê? Porque no parágrafo 2º do artigo 373 é dito, não se faz a distribuição para colocar a parte inovativamente onerada com uma prova impossível ou excessivamente onerosa. Em outras palavras, você não pega e distribui para jogar uma impossibilidade para outrem. Isso está expresso na lei. Muito bem. Porque senão você não estaria julgando o processo, você está o quê? Manipulando o resultado do julgamento. Que é isso que não se pode. Bom, então o que eu tenho dito? Se é verdade que a impossibilidade ou excessiva onerosidade, ela funciona como uma repulsa, uma energia repulsiva no pêndulo, ele está vindo para cá. Só que ele pararia no meio. Para ele ir para a outra parte, ele precisa ter a outra parte em condições, no mínimo, melhores que a outra. Então não pode ser ou, tem que ser e. Porque senão não é cooperativo. É distributivo do azar. Então, sobre essa resposta, me parece que tem que ser e desta maneira eu defendo, então, a possibilidade, que só pode ser para fatos determinados, o juiz não pode distribuir dinamicamente em bloco. Então, distribui quanto a quê? Tudo. Ele tem que especificar quais são os fatos da distribuição e é de natureza extraordinária. A única coisa é que pode ser de ofício, porque a lei não exige pedido da parte. E no ambiente familiar, isso é, nas ações de família, isso é bastante propício. Aonde o que eu quero colocar? Um juiz de direito que não aplica a distribuição dinâmica num caso que se evidencia distribuição dinâmica, mesmo que a parte não tenha requerido, não terá sido cooperativo num contraditório dialógico e não terá exercido aquilo que determinou o artigo.
Portanto, um juiz que fez isso descumpriu lei. E se descumpriu lei, inclusive, cabe recurso porque ele não aplicou a distribuição dinâmica corretamente. Aí uma das perguntas mais duras e difíceis é, tá bom, e quando é o momento para a distribuição dinâmica do ônus da prova? O código diz que no saneamento compartilhado o juiz poderá distribuir dinamicamente. Aí tem gente dizendo, o único lugar então já ficou claro, para não ter surpresa, é só no saneamento. Também estou rejeitando. Não concordo com essa posição. Até porque o mesmo artigo 373 diz assim, e quando distribuir, deverá dar à outra parte oportunidade para se desincumbir do ônus. Ora, se o juiz toda vez estivesse fazendo no saneamento, não precisava desse artigo, porque ele sempre estaria fazendo antes do momento para justamente a produção de provas. Então, sob essa perspectiva, me parece que pode ser tanto no momento do saneamento como posteriormente. A única coisa é que o juiz precisará dar oportunidade para a parte se desincumbir daquele ônus. Portanto, aí tentando estimular uma conduta cooperativa. Para fechar esse ponto da distribuição, eu só gostaria de destacar que, a meu ver, a distribuição dinâmica ela não pode ser estática. É até meio ridículo falar isso, né? Fala, nossa, que doutor, distribuição dinâmica não precisa ser estática. Mas é o que estão defendendo. Porque dizem que a distribuição dinâmica, uma vez estabelecida, ela se estabiliza. E aí é uma regra de julgamento, e, portanto, na hora do julgamento não deu certo, o juiz julga com base nela. Eu discordo. Eu entendo que o processo ele é uma progressão. E continua existindo no Código que o juiz deverá, no momento da sentença, considerar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ou seja, qualquer fato que interfira no processo é dever do juiz estar no julgamento. Portanto, se durante a instrução uma distribuição dinâmica se revela inadequada, se revela com seus requisitos ausentes, ou que dependa de uma modificação, o juiz deve modificar. Ou seja, o que eu só quero dizer é, a distribuição é dinâmica e continua dinâmica. Ela não pode ficar estática. E aí, com isso, você modifica o resultado. Bom, eu fecho só com mais 2 apontamentos aqui. Tem muita prova, são mais de 100 artigos. Não faria sentido eu ficar aqui com leitura de dispositivos. Mas eu gostaria de destacar, na prova testemunhal, a grande modificação que vai mudar a forma, a meu ver, de advogar na audiência, que é a arguição direta. As perguntas não passarão mais pelo juiz. Isso muda muito, porque o protesto passa a ser também uma outra atividade importante. Porque tem gente que fala assim, né? Não, mas você realmente apanhava? Você realmente sofria flagelos? Sim ou não? Então, você está induzindo a testemunha ou o depoente quando é a parte. Então, não pode. Então, o protesto deverá ser... O juiz poderá fazer a sua arguição antes ou depois. Só ressalvo que, quando for depois, o juiz tem que dar oportunidade para os advogados formularem reperguntas. Não, já falaram. Não existe isso. Porque quando há uma inovação, há o direito à repergunta, de complementação ou esclarecimento. Isto é exatamente do contraditório. Porque eu não posso saber o que o juiz vai perguntar, eu só posso saber o que eu vou perguntar. Então, é por isso que, a meu ver, há um direito, inclusive eu propus esse enunciado também no Fórum Permanente de Processualistas e foi aprovado que o juiz, quando fizer isso, ao final, ele deve dar oportunidade aos advogados de formularem reperguntas, contemporâneas também. Uma outra modificação que talvez, com o barateamento da tecnologia, possa ajudar as ações onde há hipossuficiência, é a videoconferência autorizada expressamente, inclusive do depoente, com simultaneidade. Então, você vai ouvir uma pessoa em outro local, mas é o mesmo juiz. E isso, quando for possível, eu acho extremamente ideal, porque na mesma audiência você vai poder ouvir as pessoas. Eu acho que os sistemas vão começar a ficar barateados, e aí você pode já ter salas de realização disso, inclusive para o Estado vai ser até mais barato isso. Então, isso pode começar a acontecer de uma maneira bastante eficiente. Claro que não é para todo lugar e imediatamente. Um outro ponto que merece cuidado e sempre é complicado é o da prova pericial, né?
Claro que a defensoria, que várias vezes citadas no Código de Processo Civil, não é? Tem disposição expressa quando fala do custeio da perícia, que diz também lá, quando forem beneficiários da justiça gratuita, os orçamentos dos órgãos públicos arcarão também, poderão arcar com as perícias. Mas há uma disposição expressa no parágrafo 5º do artigo 95, dizendo que não poderá estar vedado expressamente a utilização do fundo de custeio da defensoria. Então, um juiz que funcionou a política, hein? O fundo de custeio, vai lá dar aquele grito, aqui o parágrafo estipula, o fundo de custeio aqui não. Então, é uma hipótese importante. Outra bem interessante é que no Brasil as coisas não costumam funcionar, mas o custeio, quando ele for pelo órgão público e a outra parte perde, a comunicação do órgão público para a cobrança posterior daquilo, mesmo que foi em órgão onde não tem, ou já contribui, por exemplo, como o IMESC aqui em São Paulo. Então, você teria sim, a outra parte não é beneficiária, ela vai ter que arcar se ela for a perdedora. Então, porque isso é muito mais até pedagógico do que... Eu só acho que a gente podia ser mais dinâmico nas coisas, né? Então, por exemplo, estipular um boleto que fica lá instituído e você cobra executivamente, enfim. Mas não é coisas que acontecem do dia para a noite. Mas, enfim, é isso. E um outro ponto que eu estava ouvindo falar muito aqui atentamente, tem tanta coisa, mas esse eu prometo que é o último ponto. Sobre a questão das dificuldades de prova, sobretudo quando é uma prova, como, por exemplo, o exame de DNA, que você só pode, ou é judicialmente, ou só é, na hipótese não judicial, se for quando for alguém que não tem ainda a paternidade indicada, não é? Muito bem. Ou até naqueles casos dramáticos que a gente sabe que ainda existem, que até a maternidade também, em alguns casos, não é indicada, né? Nesses casos em que tem esse problema, talvez nós consigamos algum resultado, como também naqueles em que a Defensoria Pública é convocada pelos dois lados e a Defensoria não sabe nem onde se posicionar num primeiro momento, no sentido até de uma composição e assim por diante. Nós vamos ter uma enorme inovação que pode contribuir muito para o que eu venho chamando de redução da carga de litigiosidade, que é a da produção antecipada de provas sem urgência. O que é a produção antecipada de provas sem urgência? Nós temos aquelas provas urgentes com risco de perecimento, quando é um prédio que ameaça ruína, quando é uma testemunha que vai viajar, quando é uma pessoa que está mal de saúde, você faz a antiga medida cautelar de produção antecipada de provas. Agora, o nome não vai ser mais cautelar, e a questão é produção antecipada de provas. Autonomamente, o direito à prova é autônomo. Isso significa dizer que, num caso que houver necessidade, com os requisitos da lei, que eu já vou dizer quais são, pode-se pedir a produção de qualquer meio de prova. Também é outra questão que era polêmica antes. Não é só pericial, não é só testemunhal, pode ser depoimento também. E até, excepcionalmente, inspeção. E isso desde que ou se identifique alguma situação que justifique para uma eventual composição futura. Então, você faz a prova para uma eventual composição futura, para estimular uma composição futura, ou seja, nem as partes sabem, então, portanto, elas querem as informações primeiro para depois poderem fazer o acordo. Isso já era utilizado nas defensorias da União, mas depois que o juizado especial mudou, exatamente por isso. Por exemplo, nos casos do INSS, as pessoas que pediam aposentadoria por invalidez, o INSS não fazia acordo. E aí se descobriu que o argumento era que precisava da prova pericial. Inverteu-se a lógica, colocou a prova pericial antes até da defesa. E depois faz audiência para depois apresentar a defesa. Isso modificou a realidade nos juizados especiais federais. Então, essa ideia também é compartilhada para todas as hipóteses aqui. E também, quando se identificar a chance de evitar o ajuizamento de uma ação ou até justificá-lo. Por exemplo, ele tá ganhando bem. Ele está ganhando bem. Puxa, mas será que ele está ganhando bem ou ele não está ganhando bem? Ou será que ele está contratado ou ele não está contratado? Será que, de repente, alguma produção de prova não poderia fazer para subsidiar núcleos de conciliação
em sequência, sem judicialização, ou seja, eu vou só... É claro que tem uma pressão também, às vezes, por uma questão alimentar, mas às vezes tem alimentos, o problema não é... O problema é majoração, ou então é outra coisa. Então, você justificar isso, é possível? É. Então, hoje, a produção antecipada de provas pode ter o destino para tentar conciliar, para evitar um litígio, para justificar um litígio e até para servir de produção de prova para eventual utilização futura. Em outras palavras, o bom advogado consegue justificar a produção antecipada de provas para tudo. E nós já estamos discutindo até num centro que eu acabo dirigindo, que é o Centro de Estudos Avançados de Processo, nós estamos já discutindo aqui um problema, porque poderão ser utilizados abusivamente também a produção antecipada. Mas aí também não vai falar desse caso que vai desestimular o que a gente está querendo começar. Mas a gente já está preocupado com isso também, que abusos, ofensa, aí só para ofensas ao direito a sigilo comercial, empresarial, quebra de patente, enfim, você pode ter uma série de riscos, privacidade e intimidade, em N questões. Mas isso fica então como uma ideia para estimular. Ou seja, o processo está aberto, tem muita coisa para acontecer. A instrução vem com muita novidade e tantas outras que nós poderíamos colocar aqui. O que eu só queria dizer é o ambiente instrutório me parece, direito probatório me parece, na área de contencioso ou para evitar um litígio em alguns casos, é uma nova fronteira que é a que precisa ser enfrentada e é onde as mazelas acontecem, porque um processo mal instruído é um processo em que a justiça pode ser só de aparência, porque o direito pode ser maravilhoso enquanto questão de direito, mas quando o fato não está identificado corretamente, aquilo só sacramenta uma injustiça que se eterniza e quem convive com isso são as pessoas que delas padecem, são famílias que ficam ou desestruturadas ou minimamente não acobertadas quando isso acontece. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui.